E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha. Eu não sei se você assistiu meu vídeo anterior falando sobre oração devocional, mas hoje eu quero falar contigo sobre a oração intercessória. Então a gente vai meio que tá dando continuidade ao que a gente já tem falado aqui, ao que a gente já tem conversado aqui, e hoje especificamente falando sobre oração de intercessão, tá? Por quê? Eu tava uma vez assistindo um culto de um pastor americano e ele fez uma coisa muito legal, que eu vou conversar aqui com vocês sobre ela. Ele fez uma coisa chamada fogo rápido. Ele usou uma expressão americana, mas eu vou traduzir já para o português. Fogo rápido. O que era fogo rápido? O objetivo é que cada um tivesse 1 minuto para falar, para orar em voz alta, por todos ou por uma causa. E só que tinha que ser uma causa, tipo assim, pense numa dor da tua cidade, pense numa dor da tua igreja, pense numa dor da tua família, enfim, pense numa dor. Você vai orar por isso, para que Deus possa intervir nessa área. E ele falou assim, mas não ora pelo problema em si. Como assim? Porque ele falou assim, o brasileiro tem muita mania, não só brasileiro, mas a gente, cristão, tem muita mania de vai orar por um problema, vamos supor que o problema seja drogas. Na sociedade, os índices de pessoas que utilizam é muito alto e o número de traficantes tem aumentado cada vez mais, então está sendo uma cidade muito violenta por causa do consumo de drogas, do uso de drogas. E daí você vai orar. E ele fala o seguinte, que às vezes a pessoa vai dizer assim, Deus, um exemplo, tá? De oração errada. Deus, Senhor, não ouça essa oração não, é só um exemplo. Eu quero orar pela minha cidade, Pai, tantos jovens nas drogas, jovens se perdendo, jovens escravizados, caiu a luz aqui. Jovens escravizados, jovens cansados, a oração tá toda errada, que a luz até caiu aqui. Jovens cansados, e os jovens estão sendo destruídos, e a vida dele está se acabando, e que cada vez as drogas, pai, estão tomando conta e tal. Qual que é o erro dessa oração? Eu passei o tempo inteiro só falando sobre o problema, só lamentando o problema e falando sobre atos de drogas, ou como ela tem destruído a vida dos adolescentes, dos jovens, dos homens, mulheres, idosos, crianças, e sobre as drogas, e sim... E o que é que Deus precisa fazer? Não é que ele não saiba, mas é porque Deus, ele age desse jeito. Ele quer que seu povo fale, converse com ele. A palavra vai dizer assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Então, o que é que Deus quer que a gente peça nas nossas orações? Como é que ele quer que a gente peça? Ele quer que a gente seja direcional. Inclusive, que nós nos coloquemos no lugar de agente de transformação. Como assim, Paulinho? Aí esse pastor até fala, um rapid fire é tipo assim, Deus, eu quero te orar sobre esse problema que minha cidade está enfrentando com as drogas. Pai, levanta homens e mulheres corajosos para entrarem na linha de missões na frente e irem evangelizar esses usuários de drogas. Deus, levanta homens e mulheres corajosos na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, no Senado Federal, para que esses homens e mulheres criem projetos que combatam o uso de drogas. Deus, dá recursos aos teus filhos para que mais clínicas possam ser abertas, clínicas que têm suporte aos familiares, clínicas que dê suporte às pessoas que são vítimas dos problemas da sociedade, que por causa disso acabam preenchendo seus vazios utilizando-se de drogas, de substâncias psicoativas. Deus, dá sabedoria à tua igreja para saber lidar com usuários quando eles se converterem, dá amor no coração dos teus filhos, para que a gente possa abraçar essas pessoas, dá zelo no coração da tua igreja, para que a tua palavra seja pregada de forma verdadeira, o evangelho pregado de forma sincera, verdadeira, e esse evangelho romperá com os grilhões que têm aprisionados muitos dos teus filhos nas drogas. Conseguiu perceber a diferença dessas duas orações? Ambas estavam orando pelo mesmo cenário, o cenário de drogas, mas em um eu estava orando para que Deus intervenha como? Através de nós. Então, estava liberando palavras de afirmação, palavras de conhecimento, dizendo assim, Deus usa pessoas nessa área, Deus faz isso, e chamando, sabe, para a realidade da gente aqui na Terra, aquilo que eu acredito que já é a realidade nos céus. Deus quer que seus filhos atuem nesse mundo como embaixadores do reino. É isso que a palavra de Deus diz sobre nós. Nós somos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, se não me falha a memória, Deus fala de nós como embaixadores de Cristo. É isso que o Senhor espera de nós. Então, gente, como embaixadores, a gente precisa propagar o reino. E nessa oração, eu nos coloquei nesse lugar. Eu pedi ao Senhor força, graça, para que a gente atue nesse lugar de embaixadores do reino. Então essa é a realidade da gente.
E não uma realidade que a gente fica como simplesmente vítima das circunstâncias. Ai, Deus, não tenho o que fazer, e tanto já vai se acabando, e lamentando, e lamentando, e lamentando. Não estou dizendo que a outra oração ela não possa existir. Mas ela precisa vir acompanhada dessa segunda oração. Porque essa segunda é a oração que pede por transformação. Você quer desabafar com Deus sobre o problema da sua cidade? Você pode, ele é teu amigo, ele vai te ouvir. Mas ele também é Deus Salvador, ele quer intervir. Ele quer intervir, ele quer que você ore por essa intervenção. E ele quer usar a gente para intervir. Como embaixadores, como nós somos o reino de Deus aqui na terra. Representantes do reino. Nosso rei ainda não está aqui, ele ainda não voltou, mas ele voltará. E nesse tempo, enquanto ele não tá aqui, ele nos deixou como representante desse reino, sabe? Então precisamos ir para esse lugar de oração intercessória. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso para de algum modo encorajar você a iniciar uma vida de intercessão pela tua cidade. Uma vida de intercessão pela tua comunidade, pela tua igreja. Sabe os problemas que você vê na sua igreja, que você vê reclamando? Ah, porque o irmão é assim, o irmão é assado, o pastor é assim, o pastor é assado, e o ministério tá assim, e ninguém resolve. Se coloca nesse lugar de intercessão. Eu ouvi esses dias uma frase que é muito especial, que ela dizia assim: a intercessão tem que sair do fundo das nossas igrejas, tipo, daquelas pessoas que ficam lá no fundão, tem que sair do fundo e começar a ser a rotina de todos os membros da nossa igreja, todas as partes do corpo precisam estar nessa caminhada, orando em conjunto pela cura, pela libertação, pela transformação do corpo de Cristo, sabe? Libertos de toda e qualquer arrogância, libertos de todo e qualquer sentimento de facilidade, achando que é só o irmão que tá errado e nós não. Nossa oração tem que ser pedindo misericórdia por nossas vidas, pela vida dos irmãos, pela nossa igreja, pela nossa cidade. Gente, você acha que o nosso país não está precisando de intercessores? Você não acha que o nosso país está precisando de uma atuação divina? Você não acha? Então precisamos orar por isso, mas não apenas dizendo: Deus, faz alguma coisa, muda o Brasil. Deus me usa para mudar o Brasil. Deus usa a minha igreja, nos usa, o Senhor nos colocou nesse lugar. Por que o Senhor colocou a gente nesse lugar? Tem um propósito, revela-nos o teu propósito, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar o que é que o Senhor espera. Mas a gente tem uma oração, gente, que é muito conformada. A gente quer ficar parado enquanto o outro ora. A gente só escuta aquela oração e fala: é verdade. E Deus quer ouvir 2 ou 3 ali orando em concordância. Deus quer ouvir uma igreja. Imagina 100 pessoas orando, unidas no mesmo propósito pela transformação da sua cidade. Imagine 1000 pessoas. Imagine 10 igrejas, cada uma com 200 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, orando em concordância a palavra, orando pela transformação da cidade onde estão. Você acha que aquela cidade não ia ser transformada? Imagine 1000 cristãos, 2000 cristãos da mesma cidade orando pela mesma coisa. Jesus intervém aqui, nos usa para intervir aqui. Imagine o que é que não ia acontecer nessa cidade. Só que a gente não consegue, porque a gente ora mais pelo problema do que por nós, como agente de transformação nesse mundo, sabe? Para que Deus nos use. Então eu queria falar com você sobre isso, sobre esse estilo de orar, de interceder, que precisa ser abordado por nós. A gente pode pedir, a oração ela também é petição, então a gente pode pedir a Deus coisas, a gente pode ter nossa oração devocional, mas a oração intercessória, em algum momento da nossa caminhada, ela é muito necessária. Em especial, como eu tô falando para vocês, considerando todo o cenário, a igreja precisa estar no lugar e gerar transformação nesse lugar. Nós somos a igreja, então a gente precisa gerar transformação nos lugares em que nós estamos. E é isso, gente, o vídeo de hoje. De verdade, eu espero que você tenha compreendido a mensagem que eu quis passar aqui. Não é que só existe um tipo certo de orar, não tô dizendo que o tipo que eu exemplifiquei aqui é o tipo correto, mas tô dizendo aqui que eu tenho exercitado esse tipo de oração. Eu aprendi com homens e mulheres de Deus, ouvindo-os, intercedendo desse jeito. E eu vivenciei, eu presenciei o agir de Deus através de orações ousadas como essa. E eu queria te encorajar a orar ousadamente também. Queria te encorajar a sair do lugar apenas de vítima das circunstâncias e começar a clamar a Deus para que você se torne ator, agente de mudança na sua cidade, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Então, direciona. A gente pede e não recebe muitas vezes que a gente pede mal. E se você acha que não, mas eu acho que pode ser mais, pode ser diferente a oração, tá tudo bem. Mas pede para Deus te direcionar, para que você ore as palavras corretas. Ora a palavra, pega versículo da palavra. Deus, eu tô orando na tua palavra diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então eu oro, Pai, para que tua luz alcance esses teus filhos e que eles possam estar em Cristo e ser libertos de toda e qualquer condenação. Então começa a pegar versículos e orar esses versículos da mesma forma
incrivelmente bíblica de se interceder. E Deus ouve. Deus ouve a gente. Ore com essa convicção. Deus nos ouve. É isso, gente. Não vou mais me delongar aqui nesse vídeo. Essa mensagem que eu tinha para passar. Eu espero de verdade que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que, acima de tudo, que Ele te use como agente de transformação para tua cidade, para teu estado, para o nosso país. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.